O tema é: recuar não é uma opção. Recuar não é uma opção. Você pode dizer isso comigo? Diga: recuar não é uma opção. É uma decisão. Isso. E que na maioria das vezes é mal tomada. Tá bom? Mal tomada. E eu vou explicar para você que é mal tomada, né? Vou explicar. Vamos lá comigo em Lucas, no capítulo 9. Lucas, no capítulo 9, eu quero que você vá comigo no verso 59. Lucas 9, 59. A você que nos visita, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Viu? Amamos a sua vida. Se você quiser um abraço no final do culto, todos os pastores estão aqui para te abraçar. Não, pode vir, eu quero te dar um abraço, tá bom? Vem cá. Bispa também está aqui, né? Eu precisava ser atendido, tá bom? Então você diga: ó, eu preciso ser atendido. Eu vou pedir pastor Leandro, pastora Marine atender você. Logo depois também tem o Anderson, tem a Priscila, tem a Glaucio, o Cristiano. Temos vários pastores aqui que podem te atender e que eu tenho certeza poderão te encaminhar para conversar conosco, não é? A gente quer usar os servos de Deus da casa. Tá chegando aí uma época que a gente não vai ficar muito tempo aqui não. E a gente precisa que Deus levante essas pessoas. Eu não quero fazer que nem os apóstolos que aceleraram e foram sortear quem ia estar no lugar de Paulo. Eu não quero fazer isso não. Eu quero que Deus nos dê as pessoas certas para herdarem, para serem flechas na nossa aljava. Vamos lá, Lucas capítulo 9, verso 59 diz assim: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu. Jesus o quê, irmão? Meu Deus, hein? Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou. Aqui Jesus não insistiu, Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto, meu Deus, para o reino de Deus. Só até aqui. A gente tem aqui, irmãos, um chamado de Jesus a duas pessoas diferentes, mas que lhe responderam de um modo muito semelhante. É muito pouca diferença entre um e outro aqui na terra. No céu essa diferença é gritante. Tanto é que para um Jesus insiste e para o outro Jesus replica. Enquanto Jesus esperava que cada um deles tivesse um profundo comprometimento com a chamada para servir ao reino de Deus, eles, por sua vez, estavam presos demais às coisas terrenas. Eles estavam presos demais a questões transitórias que passam. E que quando passarem, você vai dizer: meu, e agora? Passou. Isso era tão importante para mim. E agora passou. A primeira pessoa queria sepultar seu pai. Na realidade, eu não acredito que ele ia sepultar o pai. Eu vou na historicidade, eu vou nos costumes judaicos e entendo que o filho mais velho da casa tem uma obrigação de estar ao lado do pai até que esse passe, até que esse morra.
E ele não pode vir a ter compromissos nenhum que de uma forma clara o retire do cuidado que ele deve ter com a velhice do seu pai. Então ele está dizendo, ó, eu sou o filho mais velho. É isso que o cara está dizendo para Jesus. Eu sou o filho mais velho e eu cumpro o que diz o judaísmo. Deixa eu enterrar o meu pai, que eu vou te seguir. Se eu for analisar isso de uma forma correta, o cara está certo. O cara está correto. Só que ele só não entende que o reino de Deus é mais importante do que a religiosidade. Isso ele não entende. E Jesus está tentando, ele insiste, mas o cara, vou servir o meu pai primeiro e depois eu sirvo a Deus. E pegue esta pessoa do pai e substitua por aquilo que te tira da presença de Deus. Eu, por exemplo, quando estava fazendo engenharia, eu me desgastava muito, irmãos. Eu trabalhava à noite, entrava às 15 horas, saía às 23 horas, não dava tempo de eu ir para casa, dormia dentro da refinaria de Capoava, que depois passou a ser Petrobras, e de manhã cedo eu já pegava o trem na estação de Capoava e ia até o Brás, fazer a baldeação, era assim que chamava, né? Para pegar até Mogi das Cruzes para estudar lá na UMC. Isso para mim foram 5 anos. Depois eu me formei, isso foi muito bom para mim, financeiramente não tem nem o que dizer. Quer ganhar muito, vai estudar. Se você não quiser estudar, a única forma de ganhar muito vai ser roubar. É isso aí. Não tem, irmão, não tem. Não tem. Certo? Se você for ser um vereador, você vai precisar de estudo. Se você for ser um deputado, você vai precisar de estudo. Se você é um senador, vai precisar de estudo. E se você comprar o diploma e for um vereador, tu vai roubar. Para poder ganhar dinheiro. Você vai começar a fechar as coisas lá do lado de fora para poder receber o cascalho. De qualquer jeito, irmão. Quer ganhar dinheiro decentemente? Estude. Amém, irmãos? Bom. Então, para mim, foi muito drástico. Saúde minha abalou bastante. Porque eu não dormia. Chegava à tarde da faculdade e tinha que fazer o quê? Os trabalhos de faculdade. Quem faz faculdade aqui sabe do que eu estou falando. Certo? Porque os professores lá acham que quem faz faculdade não trabalha. Certo? E manda trabalho para você fazer e ele não quer saber. Você quer ser psicólogo, você quer ser engenheiro, você quer ser médico, você quer ser dentista? Faça o trabalho e passe. Senão você vai pagar tudo de novo. É assim que funciona. Então, qual foi a minha surpresa? Não ter tido a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, que eu tenho certeza que Ele me responderia. Se eu tivesse feito a pergunta, Ele ia me responder. Qual era a pergunta? O senhor quer que eu faça engenharia? Ele ia me responder. Ele ia dizer para mim assim: o que eu tenho para você não é engenharia. Você quer fazer? Pode fazer. O que eu tenho para você é outro ramo do ensino. Certo? Aí eu fiz engenharia, não perguntei, me formei. E aí quando chega lá na frente, ele diz para mim: larga tudo e vai fazer agora o que eu quero que você faça. Eu precisava ter largado? Não. Mas por amor a Ele, eu larguei tudo e hoje eu faço o que Ele quer que eu faça. Então, quando Jesus ele nos chama, Ele te dá a opção de você ir embora. Esse cara não morreu porque ele não foi. Ele foi enterrar o pai dele, ele enterrou o pai dele e acabou. Certo? O outro diz assim: olha, deixa eu ir só me despedir. Por isso que eu disse, nenhum dos dois foi. Na terra é muito semelhante, mas no céu a diferença é gritante. Um disse: não sei quantos anos vai demorar para que eu possa te servir. O outro disse:
vou ali, me despeço e venho. Nem esse Jesus quis. Porque Jesus sabia por que é que ele estava chamando. A primeira pessoa e a segunda pessoa, de acordo com a afirmação de Jesus, nós não podemos hesitar em atender o chamado de Deus. Não, eu vou repetir, tá? Você não pode hesitar. E hoje a moda é: vou orar. E você sabe o que você vai fazer? Você vai pesar no seu intelecto para saber se você vai perder ou ganhar, se você for fazer aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Então esse vou orar é conversa fiada. Você não vai orar nada. E vou dizer para você, tá? E não adianta orar, porque o chamado já foi feito e o céu já disse para você o que tem que ser feito. Então, você vai orar para quê? Para o céu dizer de novo: já te chamei. Recordo-me de um filme com Robert De Niro e Al Pacino, né? E o filme de 1995. O filme é Fogo contra Fogo, aonde o Al Pacino era da polícia de Nova York e o Robert De Niro um traficante. E chegou um determinado momento da conversa que os dois vão se encontrar numa lanchonete. E o Al Pacino vai dizer para ele: cara, nós acabamos, nesses anos de perseguição, nos tornando amigos. E eu já reconheci que você é um cara inteligentíssimo, dizendo para o traficante. Aí, o Al Pacino diz para o De Niro: você precisa se desprender disso que você faz para você não morrer. E a resposta do De Niro foi essa: quem é esperto nesse mundo tem que estar apto para demorar 3 segundos para se desprender de qualquer coisa para que possa viver. Então, o que foi que o De Niro disse para o outro? Eu demoro menos de 3 segundos, se eu quiser, para largar tudo o que eu faço. Então, tudo o que eu faço não me prende. E Jesus está procurando pessoas assim, que precisa de um filme com um ator fazendo o papel de traficante para nos dizer uma verdade que o céu espera de nós. Que nós não tenhamos nada que nos prenda diante de um chamado que deve ser respondido em menos de 3 segundos. E eu fui procurar, meu Deus do céu, por que 3 segundos? 3 segundos é o tempo que se leva do tremular do tímpano, que bate no martelo, na bigorna, no estribo, e transfere a corrente que antes era senoidal para uma corrente eletromecânica, para que possa entrar na cóclea e transformar isso em entendimento no cérebro. Esse traficante sabia mais de medicina do que o questionador sabia. Então ele sabe que o cérebro, depois de ouvir, ele tem condição de responder em 3 segundos. Eu não fiquei contente com o que eu ouvi no filme. Eu disse: esse cara não ia botar isso num épico de Hollywood à toa.
Alguma verdade está escondida aí atrás. Então é 3 segundos para você dizer para mim: você tem razão, pastor. Quando eu digo uma verdade aqui, esse é o tempo que o céu espera para que você comece a modificar a tua vida embaixo. Mais do que isso, Jesus vai virar as costas e vai dizer a próxima verdade. É por isso que alguns de nós saem daqui dizendo: mano, minha cabeça está voada. Por quê? Porque você, no tempo correto, não tem respondido o que o céu tem te questionado. Jesus, em Lucas 17, no verso de número 32, faz uma assertativa quase que mortal para quem o está ouvindo. Lucas 17, verso 32. Jesus, ele diz assim: vocês gostam de ficar lembrando das coisas? Eu vou dar um negócio para vocês lembrarem. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus diz isso, eles se estatelam, eles arregalam os olhos. É como se eles dissessem: tu está dizendo que nós somos de Sodoma e Gomorra? Não, mas eu estou dizendo que a atitude do farisaísmo, que a atitude do escribismo, que a atitude do judaísmo, que a atitude dos sacerdotes que estão ministrando mentiras dentro da casa do meu pai, tem sido até pior do que aquela que a mulher de Ló cometeu. A mulher de Ló estava olhando para Sodoma, porque Sodoma dava para ela aquilo que ela tinha saudade. E agora, afastada há alguns minutos, eu não estou falando de meses e anos, eu estou falando de uma correria, eu estou falando de alguém pegado na mão te arrastando para longe do que você quer. Você já tem saudade de viver a pornografia, de viver o absenteísmo espiritual, de viver essa vida pragmática, porca que você vive. Como assim? Está me chamando de porco? Tô, porque Jesus te reveste de uma veste nova a cada culto, e a cada domingo você chega com a veste toda suja aqui de novo. Você volta ao espojedouro da lama toda semana. Toda semana você pega as pérolas que são derramadas diante de você, como colares que vão te identificar na sociedade, como alguém que tem um pai que cuida, alguém que tem um pai que cura, alguém que tem um pai que ama, mas parece que isso para você não é o suficiente. Além de validar o relato do Velho Testamento sobre a mulher de Ló, Jesus ainda está dizendo sobre o que ocorreu com ela. Eu não vi essa mulher brigando com Ló, porque ele ofereceu as 2 filhas virgens para que os homens pudessem estrupá-las lá do lado de fora. Então, para essa mulher, o problema não era as filhas. O problema não eram os genros. Alguma coisa acontecia em Sodoma que atraía essa mulher. Mas o melhor é que em Sodoma o nosso Deus não achou nada de bom. Deus não deixou vestígio ou rastro em Sodoma. É o que está acontecendo agora em Gaza. Quando você olha aquelas cidades que tinham milhões de habitantes e você não vê rastro de vida lá. E você olha para Israel, você vê tudo no lugar. É como se Deus estivesse dizendo: Gaza ou Israel, o que você quer? O que você está fazendo da tua vida? Por que caminho você está alinhavando o teu futuro? O Velho Testamento está cheio de memoriais. Sodoma e Gomorra é um memorial até hoje. Nós passamos por lá. Nós fomos impactados pela região, pela morte na região. Nós fomos impactados por um mar que não tem vida de um lado e do outro lado a água é cristalina. Existe uma mão de Deus sobre aquele lugar. Existe uma ação de morte sobre aquele lugar.
E é justamente por isso que quando nós recebemos a Jesus como Salvador, ecoa no nosso interior uma palavra que o diabo tem que pegar todas as bagagens dele e se retirar da nossa vida. Porque quando você aceita Jesus, a palavra que ecoa é: eu vim para vos dar vida. E não é a vida de Sodoma. Aí ele completa: é vida em abundância. Quando o Senhor tira Ló e a sua família de Sodoma, Ele lhes faz uma advertência muito clara. Gênesis 19, 17. E essa eu levanto para ler com você. Gênesis 19, 17. O tema de hoje é: voltar para trás não é uma legal. Gênesis 19, 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. A primeira coisa é: o que eu estou fazendo com a minha vida está me aprisionando para a morte. Eu vou repetir, eu vou desenhar para você. O que eu estou fazendo com a minha vida está me aprisionando para a morte. Aí tem que descer um anjo do céu e olhar para a cara de Ló e dizer: ô nó cego, escapa-te. O que é que ele está dizendo? Não sou eu, é você que tem que decidir. Mas por quê? Porque é você que está decidindo ficar preso na morte. Então, Ló, escapa-te por tua vida. Hoje você só sai morto daqui se você quiser. O diabo vai se lascar. Deus vai te dar vida hoje aqui. Ouça: escapa-te por tua vida. E logo depois ele diz lá: não olhes para trás de ti. É natural. Os casados aqui sabem do que eu vou dizer. Quando tem a briga entre um casal, eu estou errado. Aí ela diz para mim por que eu estou errado. Certo? Diz para mim que eu estou errado. E aí, Anderson, qual é o meu papel? Me perdoe. Me perdoe, errei. E eu só posso dizer me perdoe depois que eu reconhecer o meu erro. Eu faço uma promessa a você, meu amor, diante dos céus, que isso não vai acontecer mais. Os céus agora me perdoam. Porque eu prometi diante dos céus, eu não fiz promessa para homem. Eu fiz promessa para o céu. Certo? Para aquele que você faz a promessa, você tem que esperar a resposta. É isso. Pede dinheiro emprestado para alguém. Você vai prometer para a pessoa: eu vou te pagar. Certo? Se essa pessoa for um crente e ele for uma pessoa esperta, ele vai dizer: prometa diante do... Porque eu, na terra, não posso te cobrar. Mas o céu pode. Então, se o céu quiser que você me pague, por amor a ti, ele vai te dar o dinheiro e você vai me devolver. E eu, de grata satisfação, vou. Agora, não confie em promessa de... Não confia. Tá? Vai por mim. Tô com você, tá nada. Conta comigo, conta nada. Tamo junto, tá nada. É nós, é coisa nenhuma.
natural, Anderson. Perdoou, beijinho, pau, é nóis. Virei as costas, é assim, Dani, ó. Virei as costas e falou, ela vai ver. Ela vai ver. É assim, tá? A primeira pisada na bola, eu vou com os 2 pés no peito, ela vai ver. Tá? Só que aqui está dando um recado para nós. Não olhes. Quer chegar em Zoar? Para de olhar. Não olha para trás. Se olhar, vai ficar no caminho. Tá? Então tem gente que segura os outros do lado porque o cara pecou em 1910. Lá em 1910 o cara pecou e está tomando espadada até hoje. Certo? Vai ficar. Não vai seguir. É um conselho que eu estou te dando. É a leitura que nós estamos fazendo. Não olhes para trás. Tá? Terceiro conselho. Não pares em toda. Você já reparou que saindo de Sodoma e Gomorra, que era o inferno em terra, o dia que você resolver sair, você vai achar campina para caminhar? Você não vai achar deserto. Você não vai achar lugares ermos. Você não vai achar vales. Você vai achar o quê? Sabe o que é campina? Lugar reto. Porque Deus vai providenciar para você um lugar que você possa se afastar o mais rápido. O dia que você resolver sair. Não pares em toda a campina. Agora está dizendo: eu estou saindo. Isso é lindo, hein? Eu estou saindo, é campina, está tudo fácil, mas eu perdi a noção da situação. Aí o anjo lembra: não esqueça que você está fugindo. Tá? Não esquece que a tua situação é foge. E quem foge, não foge, irmão, tomando suco de laranja. Quem foge é sebo nas canelas e olha para a pessoa do seu lado e diga assim: sai dessa situação rápido. Foge para o monte, porque se você não obedecer tudo que está aqui, você vai o quê? Ou seja, Deus dizendo, o que eu vou ajuizar Sodoma e Gomorra, eu vou ajuizar você. Então não reclame se aquilo que está acontecendo no mundo está acontecendo na tua casa. Certo? Irmão, eu posso até ter Covid amanhã, mas eu beijei a cara de convidado aqui. Beijei a cara sem máscara aqui e não peguei Covid. E se peguei, certo? Foi ele que eu beijei? Foi aquele infeliz ali. Beijei o Andrezão pegou, quase morreu. E eu não peguei. Irmão, pernisquito, que eu não sei se é mosquito ou pernilongo, então eu falo pernisquito. Pernisquito morde nós, irmão, e eu só vejo os bichos caindo. Pum, 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 pum. Não sei, irmão, posso até ter, como é que é o nome do bagulho? Dengue. Posso até ficar dengoso amanhã, irmão. Tá? Mas... E quando chegou o câncer, ele chegou antes. Então, eu tenho que interagir comigo e dizer: o tratamento que ele dá no mundo
Ele não tem dado aqui. Isso. Pergunte para a pessoa do lado assim: Ele tem cuidado de você? Olhar para trás fala da dificuldade de desprendimento. Quando a gente olha para trás, a gente declara que é difícil de largar, difícil de soltar. A primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. Essa é a primeira lição da escola. Aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Então, se eu estou com dificuldade de largar, se eu estou com dificuldade de deixar, é sinal de que Cristo é menos importante do que isso que me prende com amarras ao meu passado, ao meu dia de ontem. A outra coisa é que existem dois tipos distintos de desviados. Esses dois tipos são o seguinte: um desviado que está fora da igreja e um desviado que está dentro da igreja. Sabe qual é o mais difícil de tratar? O que está dentro. Porque ele tem todas as características de encaminhado. Mas na realidade, só os olhos espirituais conseguem discernir que na realidade ele não passa de um desviado. Isso a gente já começa a ver, sabe aonde? Lá no Monte Sinai. Lá no Sinai a gente vê. Quando a gente vê, antes do povo entrar eles dizem assim: constrói uns deuses para nós adorar aí, ué. Que a gente não sabe o que vai acontecer com Moisés. Constrói aí, constrói aí. Aí Deus vai lá, manda fogo em todo mundo, mata um monte. Aí o povo, olha, tudo quietinho. Quem tinha Deus no bolso quebrou, jogou fora. Só que o fato de quebrar e jogar fora não tira ele da posição de desviado. Ele continua sendo desviado. Porque ele tem que quebrar e jogar fora aquilo que está onde? No coração. Não aquilo que está no bolso. O que está no bolso é fácil de você arrancar e jogar fora. A gente até perde. Aquele celular que faz você pecar, alguns de vocês já até perderam ele. Alguns de vocês descuidaram dele, caiu na água, se lascou, quebrou o vidro, você ficou sem pecar 4, 5 dias, até comprar outro e mergulhar. Agora, quando nós olhamos para os piores desviados, é aqueles que pediam os sinais e os milagres de Deus, os sinais e os milagres de Deus vinham, eles bebiam da água, comiam da carne, comiam do pão e murmuravam daquilo que comiam. Esses são os piores desviados. E a esses se cumpre aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz: ficaram no deserto. Que foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Então Deus não muda. Nós vamos estar dentro da igreja murmurando, não agindo para ter vida em abundância, preferindo outras coisas do que as coisas de Deus, preferindo outros compromissos do que os compromissos de Deus, preferindo servir a outros deuses do que ao Deus verdadeiro. E quando chegar no final, nós vamos nos deparar com o ficar no deserto e outras pessoas serem levadas e nós ficarmos atrás. Ontem a Rede Record deu uma oportunidade muito grande para algumas pessoas
voltarem para Jesus sentada no seu sofá. Ontem passou um filme com Nicolas Cage chamado Presságio. E esse filme fala bastante a respeito do arrebatamento da igreja. Fala a respeito de uma profeta louca que profetiza através de coordenadas. E ela profetiza através de coordenadas de latitude e longitude. Ela diz quantas pessoas vão morrer no acidente. E ela vai dizendo, e uma série, tudo se cumpriu. E aí quando cai na mão de pessoas, essas pessoas não querem acreditar. Mesmo vendo tudo cumprido, as pessoas não querem acreditar. Será que não somos nós? Que mesmo vendo tudo cumprido, mesmo assim você cisma em não querer acreditar. E nesse mesmo filme, nós vemos lá um pastor que é pai desse Nicolas Cage. E que esse Nicolas Cage duvida das coisas escritas na Bíblia. E por isso ele briga com o pai e vai fazer astronomia. Se torna um mestre numa das maiores faculdades de astronomia dos Estados Unidos. E o filho dele, que tem um distúrbio na audição, e esse distúrbio na audição que esse filho tem, Deus vai usar esse distúrbio para falar com o menino depois. Então às vezes existem algumas coisas na nossa vida que a gente quer que Deus tire da gente, mas é isso que Ele colocou na nossa vida, que Ele vai usar para Ele ter um canal melhor para falar com a gente. Quando ninguém mais vai querer ouvi-lo, o nosso problema vai dar um canal aberto para que Ele possa falar conosco. Mas a gente não entende, a gente quer arrancar os problemas. E esse menino, ele coloca um aparelho auditivo, né? Talvez quem assistiu aqui não tenha olhado com os olhos espirituais que eu vi o filme. Eu estou te passando agora. E esse menino põe para que esses ruídos que ele ouve saiam da vida dele. Só que depois ele vai descobrir que ruídos são esses. Esses ruídos são anjos querendo falar com ele. E os ruídos passavam quando ele tirava o aparelho. Quando ele tirava o aparelho, ele ouvia os anjos sussurrando. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. Olha pela janela, veja lá o que vai acontecer. E os anjos davam visão para ele. Ele tentava dizer para o pai queria bater nele, mandava ele fazer lição, porque o pai estava cansado das coisas espirituais. Aí chega um determinado momento que esse menino recebe uma carta tirada de dentro de um vaso, escrita 50 anos atrás. E essa carta tem todas as profecias da profeta louca. E ele vai fazendo a leitura daqueles números, e Deus dá o discernimento para ele e faz ele participar de um acidente. Então ele vai pegar o filho na escola, e um congestionamento terrível na estrada. E ele sabe que vão morrer 81 pessoas naquela coordenada. E ele está no congestionamento e na coordenada, gente. Olha, às vezes a gente está no ponto do acidente e Deus nos dá o livramento. Então ele está ali, ele está parado. E ele sai do carro debaixo de uma tempestade, vai lá na frente e vai perguntar: esse acidente que parou a rodovia, alguém morreu? Porque ele sabe que vai morrer 81 pessoas ali. Aí ele está perguntando, o polícia da estrada diz: não, o acidente foi grave, mas graças a Deus ninguém morreu. Aí ele olhando para o cara da estrada, o cara da estrada faz assim, ó, e começa a correr. Um avião perde a altura, bate na rede de alta tensão, cai no chão, explode, morrem 81 pessoas naquela coordenada. O que Deus vai precisar fazer com você
para que você comece a acreditar naquilo que todo mundo sabe que vai acontecer. Então ele sai dali, volta para casa, começa a olhar para o filho de jeito diferente. Então Deus permite, Brissane, que ele comece a ver os anjos agora. Homens que nem eu e você, com olhos muito estatelados, pretos, bonitos, são caras muito fortes, andando no corpo de homem. Meu Deus, eu me vi na MLK, irmãos, andando no corpo de homem, conversando com o menino entendendo tudo. Mas quando o artista, o Cage, vai conversar com os anjos não entendem ele e ele não entende o menino. Isso é sinal de que só entende o céu quem é do céu, e que só entende o que o céu fala e só fala com o céu quem tem relacionamento com o céu. Aí eu vejo quando Paulo encontra com Cristo no caminho de Damasco. Quando Paulo encontra com Cristo no caminho de Damasco, ele vê uma luz muito forte, ele fica cego por 3 dias. E esse homem, pai do menino, vai atrás de um anjo, encurrala o anjo num determinado lugar. E o anjo vira, olha bem para a cara dele, ele com um revólver apontado para o anjo. Ai, que besta! Revólver apontado para o anjo olhando para a cara dele. Ele diz assim: você vai parar de perseguir o meu filho? Aí o filme diz que o anjo abre a boca e dá uma baforada. Ele fica cego na hora. É isso que a gente viu que aconteceu na casa de Ló. E que é necessário que Hollywood comece a usar pessoas no tempo que nós estamos vivendo para trazer a memória. Vai acontecer. A cidade vai descer. A profecia de Ezequiel é verdadeira, vai acontecer. Quando esse cara vai atrás da família da profeta, acha uma casa abandonada no meio do mato, ele entra lá na casa, a filha dela junto com ele, e ela diz assim: quando acharam minha mãe morta, porque ninguém queria acreditar naquilo que ela escrevia, a minha mãe foi encontrada morta dentro desse quarto. Aí ele entra no quarto. Quando ele entra no quarto, ele vê o cumprimento de todas as profecias que ela estava profetizando. Ela profetizava e via, profetizava e via, profetizava e via. Só que teve um dia que o profeta não pode se gloriar. Deus tira o profeta para que ele não veja o cumprimento das profecias que ele mesmo profetizou. Então ele entra, ele vê tudo, ele vai temendo cada vez mais, e lembrando de quem? Do pai, que era pastor, que dizia para ele que Jesus ia voltar, que tinha um povo especial que ia ser buscado na terra, e que ele brigou com o pai porque ele era astrônomo. Aí o que acontece? Ele olha aí em cima, tem um desenho, que nesses desenhos que a gente vê na Bíblia do Alderi, um desenho da cidade descendo, a roda cheia de olhos, um monte de vultos subindo, e está lá, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Ele olha em cima da mesma Bíblia, ele vai ver a fita da Bíblia. Quando ele abre, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Aquela casa estava vazia há 50 anos, ninguém tinha ido lá, porque Deus tinha separado aquela casa para ele ter um encontro com Deus. Mas ele não quis o encontro com Deus. E não é quando a gente quer, é quando Deus te chama. Você tem exatos 3 segundos para responder. Ele sai dali, agora consciente. Porque agora está todo mundo esperando o sol explodir, está todo mundo caindo nessa.
Em 2008 estavam dizendo: guarde água, guarde mantimento, vá para debaixo da terra. Em 2008 estavam dizendo: vai acabar o sinal da internet, vai acabar telefone, vai acabar tudo, o mundo vai ser um caos. Mas ele mesmo, vendo todos os sinais da Bíblia, ele liga para o pai e diz: eu tenho uma profecia, o sol vai explodir. É a confusão da mente do desviado. Ele tem a profecia verdadeira, mas quando ele vai profetizar, ele mistura com o conhecimento humano. Isso é terrível, irmão. Aí o que acontece? Estão indo embora e o céu fica claro. Ele começa a ver algo de um tamanho que ele nunca imaginou na vida. A parte de baixo abre, aqueles 4 anjos que apareciam para o filho dele aparecem, apontam para o menino e diz para o menino. E ele quer ir junto, mas os anjos falam com o menino dizendo: ele não. Então não é mais porque eu quero, é porque Deus não quer. E a parte mais interessante, que quando eles acabam o tratamento humano na terra e eles viram as costas, aparece o tamanho deles. Aparece anjos como espírito, com o interior como se fosse uma fornalha de fogo. Por isso que eu disse que eu vi MLK. E eles abraçam o menino, os caras do tamanho dessa treliça, põe a mão em cima do menino e vai entrando com ele para dentro da cidade. Aquele negócio sobe e você vê ele saindo da estratosfera e sumindo. E aí muda a cena e mostra a terra. A terra sendo devastada. Todos os que não acreditavam. Todos fazendo o que era mais importante para ele. É assim que o mundo será pego de surpresa. O mundo não vai te pegar de surpresa você dormindo. O mundo vai pegar você fazendo o que você mais gosta de fazer. Para alguns é dormir. Porque você não tem força para Deus. Você tem força para resolver tudo na tua vida. Quando você chega em Deus, você dorme. Quando você chega para fazer as coisas para Deus, dá cansaço. Então esse filme para mim foi um aviso de Deus. Pode não ter a qualidade teológica, porque como é que eu vou exigir de um diretor hollywoodiano que possa fazer um filme idôneo às Escrituras? Não, a gente nunca vai achar um filme idôneo às Escrituras. Então hoje eu quero terminar essa mensagem, porque eu vi aquele homem astrônomo, professor, que numa das suas aulas ele pega o sol nas mãos e ele diz assim: tudo está determinado. Até aí ele vai bem. Ele pega aquele sol com todos os planetas, ele joga na mão de um aluno, ele diz: me diga a matéria. O aluno descreve, ele diz: muito bem. O aluno joga o sol para ele de novo, ele pega o sol, joga para uma menina, ele diz: coordenadas das galáxias. E a menina vai lá e pá, e ele diz: muito bem. Aí um dos alunos, tomado por Deus, diz para ele assim: e o senhor acredita que está tudo determinado? Ele toma um choque, se envergonha e diz: na realidade, eu não acredito. O problema não é você estar na igreja. O problema é você acreditar o motivo pelo qual você está aqui dentro. E eu posso dizer para você uma coisa
com toda a certeza do meu coração. Meu irmão, minha irmã, recuar não é uma opção. As palmas louvem o Senhor.